A outorgada poderá receber citação em processo judicial ou procedimento administrativo em nome do outorgante. Dar quitação, desistir, efetuar levantamento ou depósito ou reavaliar movimentação bancária em nome e a favor do outorgante. São Caetano do Sul, 15 de julho de 2023, assinado Luiz Roberto Brunello. Nada mais, senhor presidente. Quero convidar agora, por gentileza, a doutora Caroline para que faça uso da palavra na tribuna. O prazo regimental, doutora Caroline, 30 minutos. Doutora Caroline, primeiramente, seja muito bem-vinda a essa convenção. Lembrando, doutora Caroline, desculpa, doutora Caroline. Tá. Lembrando que a sua presença enobrece também a nossa convenção, agradecendo a sua presença, e também, a partir do momento que eu tive a documentação, ato contínuo, eu deliberei para dar a voz à doutora, para que ela se manifeste, e tem o prazo regimental de 30 minutos, lembrando que esse ato é uma determinação judicial que nós estamos executando, e os atos estão sendo gravados, e serão tomadas todas as providências pertinentes do partido, tanto estatutariamente, como na OAB, como também no TSE. Muito obrigado pela presença, e tem a palavra a doutora Caroline. Cronômetro. O cronômetro, por favor. Tá. Entendi. Não, perfeito. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente Murat Kurabachian, desculpa pelo errar o nome, à mesa diretora escrutinadora, aos membros do Diretório Nacional, os filiados. Obrigada. É o seguinte, pessoal, como foi lido na procuração, eu represento os fundadores originários, no caso, não somente o Luiz Roberto Brunello, mas também o senhor Júlio César Fidelix da Cruz e o Marcel Haroldo, que são os fundadores originários do partido, lá em 1994. As minhas funções, elas dizem respeito exatamente a defender, a fazer zelar e manter a integridade político-partidária do Estatuto. O Estatuto, no segundo entendimento do TSE, ele é um pré-compromisso que o partido político faz em relação à democracia brasileira. Por isso que ele é um instrumento, ele é a base de toda a regulamentação e autonomia partidária executado dentro desse Estatuto. Então, quando a gente começa, até por uma questão de hoje ser um dia de domingo, um dia de certa santidade, né? Hoje é um dia de resguardo, nós começamos uma convenção, da qual a primeira questão que deveria ser avaliada, segundo o Estatuto, que é o artigo 20, e o artigo 11, se me permitem aqui a leitura, que fala que toda a convenção será presidida pelo seu presidente nacional, ou, no caso, né, a nível nacional, ou vem das instâncias inferiores estaduais e municipais. A primeira coisa que o Estatuto diz, no seu artigo 11, e a quem tiver uma cópia, eu peço a gentileza, é que fala que é uma obrigação estar filiado. E hoje, desde o dia 28/7, nós temos uma petição pendente de análise do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no qual ele está para dizer se o senhor Murat está de verdade filiado. Segundo o sistema do Filia, que chegou a ele, Murat está desfiliado desde o dia 26 de abril. Então, da mesma forma que todos os atos praticados na convenção que levou o dia 15/7, dizendo que elas eram nulas, porque não estavam feitas por legitimados, de acordo com a decisão dele proferida no dia 11/7, do processo 061743, número 21/2022, há uma questão de que esta mesma convenção possa não ter a sua validade, exatamente porque, no presente momento, o senhor Murat não está afiliado aos quadros do PRTB, e não somente ele. Para que a gente possa instaurar, segundo o Estatuto, a Convenção Nacional, é preciso que os membros convencionais tenham atingido a filiação partidária de 6 meses, de acordo com o artigo 19.
E aqui nós temos um segundo vício, denunciado, na época, pelo delegado Marcos Souza, também no dia 26 de junho, no processo 0600-739 de 2022, que é o processo da tutela de urgência, de que os senhores Raquel de Carvalho, Arthur Borges, Paulo, Diego, Lorival, Milton não detinham a qualidade de 6 meses na convenção de 2022. Ou seja, para a presente convenção, e como todas as outras, eles são membros aptos a apresentar chapa. Contudo, o voto deles, como membros convencionais, não vale. Eles não atingem essa cláusula de 6 meses de filiados para estar aqui. Os mais antigos dos diretórios sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou dizendo. É o rito que o Levi Fidelix, junto com os demais fundadores, executou ao longo de 29 anos. É esse rito que eu estou brigando aqui. É o rito de que fala que você precisa abrir uma chapa com 1/3 de adesões, porque até a convenção ser aberta, você vai fazendo as composições dos demais interessados às chapas abertas. Ou seja, não é um fechamento completo. Nenhuma alteração deste estatuto pode ser feita sem antes ser 30 dias analisada em comissão específica. E nós estamos, desde o começo, impugnando a reunião do dia 8 de julho, que foi uma reunião, infelizmente, convocada pelo senhor, que não atendeu os prazos, as formalidades do estatuto. Era uma reunião que não detinha sequer o quórum mínimo do Diretório Nacional, e foi feito alterações estatutárias, tirar o direito de voto dos fundadores, do artigo 43, tirar o voto cumulativo dos senhores, artigo 19, parágrafo 2º do estatuto. Permitiram que presidentes estaduais, que não são de diretórios formados, ou seja, órgãos definitivos, votassem. E não tinha quórum. Não há quórum. O quórum ele é feito de acordo com as regras do estatuto. Até o presente momento, 2 horas depois, chegamos à questão inicial da primeira questão que eu quis colocar. Não há quórum. O Diretório Nacional, formado e de forma mista entre as convenções de 2021 e 2022, tem falhas. E falhas essas que vão ser julgadas pelo ministro Alexandre. Nós estamos tentando, no fundo, defender até o máximo a permanência do partido, e o partido que segue regras. E não estamos seguindo aqui gravado. Eu sofri violência de gênero, sofri violência política, violência profissional. Acha que é legal gritar do outro lado? Eu só queria o microfone. Eu estou falando baixo, não estou? Não estou sendo educada? Não estou sendo dentro do cerimonial? Eu fui humilhada lá fora. Estou quase chorando. O que é isso? Que democracia vocês querem trazer para o Brasil? Você não consegue seguir um estatuto. Está cheio de nulidades. E só por uma questão de que eu sou muito boazinha, de verdade, posso franquear a palavra por 30 minutos? Posso. Eu vou pensar se eu vou usar tudo. Está para torturar? Não sei. Porque objetividade, quem tem direito não precisa falar muito. Então, o que eu vou dizer? Como já estava pronto. Então, por que a impugnação deve ser impugnada? Primeiro, o senhor Murat, hoje, segundo vice-presidente da Comissão Executiva Nacional, exerce, por uma questão de necessidade do SGIP, a função de presidente nacional. Ou seja, ele não é o presidente nacional, mas tudo bem, a gente, por enquanto, é o melhorzinho que tem em relação ao Pedro, que se fala que é príncipe e não faz nada, e aí, vamos lá, né? Artigo 11, filiação partidária. Não tem. Artigo 20, porque não tem filiação partidária, não poderia ter convocado a presente convenção sem autorização da comissão executiva. Artigo 27, violação também. Artigo 53, inciso 6º, não submeteu à Comissão Executiva Nacional, ainda anotada, a aprovação da presente convenção. Vocês sabem como que era o rito quando era o presidente Levi Fidelix. Ele,
por mais que fosse ele ainda submetia à Convenção Nacional, à Comissão Executiva Nacional e depois ao Diretório Nacional e, posteriormente, à Convenção Nacional, formada pelos seus membros do artigo 43. A reunião do dia 8, nulidades, artigo 80 e artigo 31, inciso 6º, alteração de estatuto. Artigo 19, parágrafo 2º, supressão do direito do voto cumulativo dos membros da convenção. Artigo 43, inciso 4º e 2º, se me permitem aqui, retirou votos dos fundadores e inseriu pessoas que não têm direito a voto, que seriam, com devido respeito aos presidentes das comissões municipais e estaduais. Artigo 31, inciso 9º, existe um rito para convidar a participação dos presidentes das comissões executivas e estaduais, desde que eles não atinjam o quórum dos titulares e suplentes do Diretório Nacional, e eles façam a composição dos omissos, faltosos e falecidos. Existe um rito para que presidentes estaduais e regionais participem. A representação deles em convenção nacional, órgão supremo do partido, artigo 16, se faz mediante delegados inscritos no TSE enquanto órgãos definitivos, e somente o Diretório Nacional autoriza a participação de representantes, de presidentes das comissões provisórias estaduais. O Diretório Nacional tem 60 pessoas, 45 titulares, 15 suplentes. No mínimo, quórum de 24 pessoas. Dia 8, o quórum de deliberação foi de 22. Está lá. Artigo 20, combinado com o artigo 13, inciso 1º, inciso 2º, e combinado com o artigo 48. A mesma coisa. Artigo 22, inciso 1º. O edital de convocação para a reunião do dia 8 foi feito com menos de 5